Sextou, pessoal, sextou. E se sextou é dia de cestas assustadoras aqui no canal Ler Até Amanhecer. Eu sou a Joyce Rodrigues e sejam todos muito bem-vindos. Eu não sei o que de fato assusta você, mas o que me assusta são imagens que podem me levar a pensar que tem um vulcão capaz de, sei lá, acabar com boa parte aí do planeta que pode entrar em erupção, porque a gente está falando de um vulcão que é considerado um mega vulcão, que é o vulcão de Yellowstone, que fica dentro de um parque gigantesco, cheio de possíveis pequenos outros vulcões e também piscinas termais. A coisa toda é bem complicada, por mais que o lugar seja muito bonito. Tempos em tempos, alguém fala sobre ele, alguém fala sobre o Krakatoa, entre outros vulcões aí que preocupam a vida dos seres humanos na Terra. Isso seria um sinal. O vulcão de Yellowstone começaria a entrar em atividade e o que isso significaria, sendo que a última vez que esse vulcão ficou ativo foi há quase 640 mil anos. Sim, o vulcão de Yellowstone tem mais de 2,2 bilhões de anos. Então vamos tentar entender o que aconteceu nesse dia, esse grande vulcão vai ou não entrar em erupção, se essa chance existe e como isso é monitorado. Então fique aqui comigo, aproveita, deixa o like de vocês logo agora no começo do vídeo, que é bastante importante. Também verifica a tua inscrição, teu sininho de notificação e me segue, você sabe onde? No @Joyce Rodrigues Oficial, que por lá eu sempre notifico vocês quando sai vídeo novo e sempre que vocês me marcam na postagem de vocês, eu tenho todo o prazer em repostar. Então agora eu vou chamar a vinheta e a gente já começa. Então, Penny e Jack, vinheta. Eu vou colocar aqui para vocês um desses videozinhos aí de quem estava presente, que acabou filmando no momento em que houve aí essa explosão nas termais, tá? Na parte termal, depois eu vou explicar para vocês direitinho o que seriam essas termais desse parque, do parque de Yellowstone, onde as pessoas aí, muitas pessoas já começaram a se assustar e até mesmo os guias disseram que aquilo ali não era normal e muita gente correu. Graças a Deus ninguém saiu ferido, mas muitas perguntas ficaram para trás, como por exemplo, será que esse é o momento em que o vulcão de Yellowstone vai entrar em erupção? Então muitas perguntas aí ficaram e os cientistas partiram para responder. Bom, para dar uma resumida, vocês sabem que eu não sou cientista, a história é interessante, então eu venho trazer aqui a história para vocês, mas eu não sou cientista, então a gente vai lá, escuta, né, o que um cientista tem a dizer, até mesmo o Sakane, eu fui lá ouvir, né, o Sakane falando dos 3 vulcões mais perigosos, falando também um pouco das erupções que já aconteceram nessa região aí do Yellowstone e toda essa questão de tempo, e também já dei uma pesquisada sobre a história desse parque, tá? O parque de Yellowstone, ele foi o primeiro parque nacional dos Estados Unidos e é um parque nacional gigantesco, ele tem quase 9.000 quilômetros quadrados e ele consegue ali passar por 3 estados diferentes, Montana, Wyoming e Idaho. Então é um lugar extremamente bonito, extremamente único e, para ser bem sincera, quando você pega a história e você vê como a galera começou a encontrar esse parque, o que aconteceu quando eles iam encontrando esse parque, é até um pouco engraçada a essa história, porque no início quem ficava nesse parque, quem vivia nesse parque eram os nativos americanos, então tinham 3 tribos ali que acabavam sobrevivendo no lugar e sabiam, já estavam acostumados com toda essa questão, né, das termais, das piscinas de lama, da água ser quente. Só que aí de repente chega um europeu e começa a olhar tudo aquilo, todas aquelas cores diferentes, e também não deixava de ser um lembrete de uma erupção passada, porque esse local aí, esse vulcão de Yellowstone, ele tem mais de 2,2 bilhões de anos, então ele está na Terra há muitíssimo tempo. Já tiveram algumas erupções, grandes erupções, onde ele realmente acabou essa parte maior que eles chamam de bolsão, que é onde existe ali o grande, né, o grande problema, que faria dele de fato aí um vulcão apocalíptico, porque acabaria com uma parte bem significativa da Terra. E claro, se esse vulcão ele entrasse em erupção, ele mudaria muitas coisas aí, ele mudaria a Terra como a conhecemos, se é que ainda conhecemos a Terra como conhecíamos. Se um vulcão como esse entrasse em erupção, ele liberaria não apenas a lava vulcânica, que é o que faz com que muitas pessoas associem vulcão, né? Vulcão associa com lava, foge da lava, e aí já lembra de todos aqueles filmes que a gente assistia nos anos 90, nos anos 2000, Impacto Profundo, aí tinham outros também, tinha Vulcano, e vamos aí ligando com todos os filmes e tudo que foi entregue pra gente, aí pra gente assistir e dar uma olhada em como era. Então tinham, né, aquelas cenas
cenas assim de filme de vulcão que o pessoal ia colocando barreira e depois mais barreira e fugindo, como se de repente a temperatura daquela lava não fosse suficiente para fazer, sei lá, a pessoa se incendiar. Mas essas coisas normalmente não eram passadas nos filmes. A questão é que esse vulcão de Yellowstone, ele é tão problemático, mas tão problemático, ele tem um bolsão com uma quantidade de lava tão grande que ele poderia mudar a geografia mesmo dos Estados Unidos e também liberar, antes mesmo do próprio magma começar a agir, poeira, que é a poeira vulcânica, que isso faria com que simplesmente quando acontecesse mesmo a erupção de lava, tivesse lava mesmo escorrendo, já praticamente não tivesse quase vida ao redor aí desse Yellowstone. Essa poeira vulcânica, ela é extremamente densa, então se uma pessoa respirar essa poeira ou coisa que o valha, isso aí cria como se fosse um concretão por dentro da pessoa e ela acaba perdendo a vida dela. Então é impossível você ficar próximo a esse lugar, mas também seria impossível essa poeira toda não acabar na atmosfera. E o que viria depois disso também é um problema, porque veja só, tem toda a questão de, claro, vai se acabar ali em torno de 3 estados, vai ser uma coisa bem complicada, talvez até mais, né? Os cientistas devem ter bem uma ideia bem calculadinha de tudo isso e eu não vou me aventurar nesse campo, mas a questão é a seguinte, se essa lava, ela acabasse limpando aí a região ao redor, passando aí por essa região ao redor, não é apenas a geografia que muda, mas a terra também muda. Quando essa poeira atingisse a atmosfera, isso criaria um bloqueio e faria com que anos e anos e anos aqui na Terra, a gente até pudesse ficar sem ver a luz do Sol. E a luz do Sol não penetrando na Terra, nós teríamos um resfriamento gigante, assim, as temperaturas talvez mudassem para sempre. Quando essas explicações elas são dadas, claro, de uma forma muito mais científica e muito mais inteligente do que aqui eu estou dando como uma leiga, estou falando de uma coisa que me assusta como leiga, mas não me assusta quando, de repente, um cientista ou alguém aí que entende, que monitora, fala sobre o assunto. Então a gente assiste, absorve e tenta entender. Só que o que assusta as pessoas em relação ao Yellowstone, das atividades desse vulcão, é o seguinte: ninguém consegue precisar, porque ele não é um vulcão que se tem uma história recente do que aconteceu quando o vulcão de fato entrou em erupção. Isso era muito antigo, não tinha como precisar. O que se sabe foi como ele deixou a paisagem depois. É um verdadeiro paraíso, parece uma pintura de tela feita por um pintor muito bom, sabe? Onde você encontra cores em lugares totalmente inusitados. Quando eles tornaram o parque de Yellowstone um parque estadunidense, no ano de 1872, eles fizeram justamente por isso. O lugar era muito bonito, tinham cores muito diferentes, tinham lugares ali que eles nunca tinham visto, muitas pessoas nunca tinham visto. Tinha um homem, né, que teria ido antes, é muito engraçada essa história, porque ele vai até o local e ele quer conhecer, ele quer saber o que é aquilo que fica soltando fumaça e tudo mais. Ele nunca tinha visto nada como aquilo antes, então ele começa ali a dar, né, a entrar um pouquinho na aventura e tentar descobrir um pouco como era Yellowstone. E o mais engraçado é que assim, lá, até os dias de hoje, os animais eles são muito calmos, lá tem urso, lá tem muita vida mesmo, vida selvagem, mas ao mesmo tempo tem coisas muito, mas muito bonitas. É o caso dessas hidrotermais. Quando se pensa em Yellowstone, se pensa nas termais, se pensa também nas piscinas ali de lama e se pensa nesse bolsão gigante que tem esse magma que pode fazer, mais uma vez, que esse vulcão se torne apocalíptico. Quando eu falo apocalíptico, é só uma forma de dizer que ele é um super vulcão, vamos dizer assim, que ele poderia afetar o nosso clima, forma de vida, pelo menos aí um pedaço da Terra aí por um bom tempo. E então a gente usa essa palavra. Quando pessoas que nunca viram isso, né, nunca viram nada que pudesse, sei lá, uma piscina de água no meio do mato, que de repente a água é quente, começa a sair fumacinha, tiveram pessoas que ficaram tão assustadas que diziam que aquele lugar tinha sido batizado pelo diabo e que aquele era um local de fogo e enxofre. E também à época tinham 3 tribos de nativos americanos que conviviam ali nesse lugar e não deixava a vida dessas pessoas ser muito fácil quando elas decidiam
dar uma olhada, dar uma visitada, tentar entender o que era aquele lugar. Então talvez eles também dessem uma assustadinha aí nesses desbravadores para que eles não começassem a querer de repente montar acampamento na terra que era deles. Aliás, toda a terra era deles. Bom, o que aconteceu depois disso é que cada um saía desse lugar com uma história, cada um saía com uma história, até que eles foram entendendo aos poucos do que se tratava. Eles também encontraram objetos dos nativos americanos que para eles assim foi uma coisa impressionante. Depois eles descobriram que vinha, né, de um passado, que teve magma, que teve ali uma erupção vulcânica. Só que eles também conseguiram encontrar objetos feitos de obsidiana, sim, que é como se fosse um vidro vulcânico. E essa obsidiana ela também era encontrada em outros lugares, o que fazia com que a paisagem ela fosse quase espelhada. Resumindo, o lugar é assim fascinante e é por isso que muitas pessoas, assim, milhões de pessoas por ano visitam o Parque Nacional de Yellowstone. Eu tinha muita vontade de conhecer esse lugar, mas eu tenho que admitir que depois do que eu vi, eu fiquei assim com um pouco de dúvida se eu ainda tenho tanta vontade, porque assusta, mesmo que tenham pessoas ali, cientistas dizendo, não, isso não foi vulcânico, você vai olhar uma cena daquela, você vai se assustar um pouco. Então eu fico imaginando o que aqueles turistas que estavam lá pensaram quando de repente essa termal acabou explodindo e foi pedra e vapor e água. Também, sinceramente, o guia não ajudou muito, porque parece que o guia chegou a falar que nunca tinha visto nada como aquilo, que aquilo não estava normal, que era uma situação um pouco preocupante para eles saírem de lá o mais rápido possível. Então ele podia ter só falado, não, isso aqui é comum, acontece sempre, porque é isso que o homem que toma conta desse parque, ele é o geocientista aí chefe, ele acabou falando na entrevista que eu li. Então ele diz na entrevista que eles ficam monitorando esse vulcão o tempo todo, então eles têm sismógrafos, eles também possuem drones com a capacidade térmica para saber também essa questão toda de temperatura do magma. A temperatura do magma, ela dita também a velocidade do magma. Quanto mais quente está o magma, mais fluido está o magma, então ele se desloca com mais facilidade, encontrando uma forma de, né, sair. Aí a coisa fica preocupante, mas existe toda aí uma cadeia de coisas que precisam acontecer para que uma erupção vulcânica aconteça, ainda mais uma erupção vulcânica com as proporções aí do Yellowstone. Então não seria uma coisa fácil de acontecer sem que ninguém percebesse. E aí vem a pergunta, tá, mas aconteceu uma explosão das termais e ninguém pôde fazer nada. Sim, não pôde fazer nada, não era vulcânico. Essa é a explicação do cientista. Na verdade, o local tem diversas dessas explosões aí durante o ano. Então tem muitas termais, muitas piscinas de lama, de água e tal. De onde vem essa água? Essa água vem da chuva, vem de vários lugares. Elas acabam empoçando nesses locais aí que já foram, né, rompidos pelo gás. E eu já vou chegar nessa parte de como funciona essa parte de baixo e por que vocês viram essa cena e ela parece tão assim, né, forte, e na verdade não é uma coisa totalmente normal e que tem até um significado bom se a gente parar para pensar, porque veja só, isso não era nada vulcânico, tinha sido apenas gases que saiu por essas termais e acabou projetando a esses pedaços aí de pedra e um pouco de água e um pouco de vapor. Porque como é que isso fica na parte de baixo? E Yellowstone, ele é diferente em alguns pontos, e um dos pontos que ele é diferente é a localização dele. Ele fica localizado em uma região onde a crosta terrestre, ela é extremamente fina, talvez aí a parte mais fina da crosta do planeta Terra. Então ele fica nesse local e, mais uma vez, é muito grande. Então a gente imagina aí que é muito magma que se movimenta, e nós sabemos que as placas tectônicas, elas também se movimentam, que faz com que esses locais que tenham, principalmente quando tem vulcão, existam muitos terremotos. Então, volta e meia aí tem um terremoto, não é nada aí tão significativo, pode ser, mas no caso do Yellowstone, não. Eles acabam registrando esses terremotos, mas nunca é nada tão significativo ou que leve as pessoas a tanta preocupação, não, é uma coisa normal que o vulcão ele vai entrar em erupção, apenas que a Terra, ela é viva, e ela é viva, se movimenta, ela também tem as suas atividades. Então, também, mediante a quantidade de espaço que tem esse bolsão, é um bolsão muito grande, é muito magma. Então, assim, não pensem que os cientistas de lá piscam em algum segundo em relação a tudo que eles estão tomando conta ali, porque eles não piscam, não.
Se isso aí acabar entrando em erupção sem um aviso prévio, não dá para imaginar quantas pessoas acabariam perdendo suas vidas. Acho que chegaria aí, sei lá, mais de 500 mil de pessoas, muito fácil, isso logo num primeiro momento, porque só a poeira que iria sair desse vulcão acabaria derrubando prédios, para vocês terem uma ideia, porque isso aí ficaria soltando aquele pó, né, aquela fuligem ali, parece uma fuligem por muito tempo. Isso é pesado, então os animais respirariam, também perderiam suas vidas, as árvores elas também acabariam caindo. Resumindo, o lugar ficaria devastado, então é realmente uma coisa que preocupa e por isso eles tomam cuidado. Então não apenas com a lava, mais uma vez a erupção que tem a lava e tudo mais, mas também as coisas que podem acontecer sem ele nem mesmo entrar em erupção. Pode acontecer sim dele soltar aí um pouco de poeira, soltar alguma coisa assim, aí sim seria uma coisa aí a se preocupar. E também a quantidade de terremotos, a intensidade de terremotos e a intensidade também de pequenas outras erupções. Joyce, como assim pequenas outras erupções? Sim, gente, lá tem vários lugares que podem entrar em erupção. Não é tão grande quanto o Bolsão, o vulcão de verdade de Yellowstone, mas esse magma ele tá ali embaixo e tem sim outros pequenos, vamos colocar outras pequenas saídas onde pode acontecer pequenas erupções. Então, de acordo com essas pequenas erupções, eles conseguiriam saber se existe mais ou menos chance do vulcão, né, do grande vulcão de Yellowstone entrar em erupção. Então vocês estão entendendo quanta coisa ali tem também que ficar prestando atenção. Vamos colocar aí que não é um lugar assim tão tranquilinho, né? É um lugar muito lindo, mas também tem ali as suas peculiaridades. É um lugar extremamente intrigante e isso também faz parte, ensinar tudo isso faz parte das pessoas que trabalham no parque. Então ensinar para as pessoas que de repente você vê ali certo formato, né? Você tá olhando o chão, você vê, parece ali que você tá olhando um formigueiro, porque parece um formigueirinho ali, né? As boquinhas dos vulcões. Tem vários daqueles ali espalhados em Yellowstone. E também aquelas piscinas termais, aquela coisa toda, nada mais é do que um aquecimento vulcânico. Então, pode acontecer sim de uma hora um pouco de ar, conforme esse magma se movimenta nas placas tectônicas, ele vai entrando ali um pouco de ar e também um pouco de vapor, tá? O vapor ele acontece porque quando a chuva cai e acaba enchendo essas piscinas, começa a entrar um pouquinho dessa água para dentro ali, chegando cada vez mais próximo do magma. Quanto mais próximo, mais quente. Então essa água ela vira vapor. Esse vapor vai se acumulando, se acumulando, se acumulando, até que tem uma hora que ele acaba encontrando uma saída. E esse é o motivo do geocientista responsável por tomar conta de Yellowstone dizer que, na verdade, nada do que aconteceu foi vulcânico. Então o que aconteceu foi, existia uma pequena piscina, que não deixa de ser também uma abertura, e embaixo tinha uma grande pressão de vapor, de água que foi entrando, virando vapor, até que teve uma hora que esse vapor ele acabou ficando forte o suficiente para romper aquelas pedras, aquela camada que ajudava a fazer o fundo da piscina, e foi com água, com fundo, foi tudo aí para cima, que é o que a gente consegue ver ali naquelas imagens. Então, por isso que tem esse aspecto, realmente ele vai com pressão mesmo, tem muita pressão, mas não tem nada a ver com o vulcão, não tinha nada, não tinha nenhum magma ali, não tinha absolutamente nada, tá? Então era só mesmo ali a parte das termais, não era nada relacionado a nenhum tipo de erupção. Para vocês terem uma ideia, Yellowstone ele é tão vigiado, mas tão vigiado que já teve uma grande ideia, eles tiveram na verdade uma ideia e uma ideia bem cara inclusive, de tentar resfriar o magma de Yellowstone, para que eles não precisassem se preocupar caso aí entrasse em erupção, então não teria nenhum tipo de problema. Parece que eles perceberam que o dinheiro que eles investiriam seria melhor do que de repente o impacto que isso poderia causar no mundo, só que eles tiveram que desistir, porque eles foram percebendo que se eles fossem fazendo isso, esse resfriamento, eles precisariam usar algum tipo, né, de material para poder resfriar o magma, e isso podia causar, na verdade, mais estresse, poderia fazer com que esse magma ficasse cada vez mais ali apertado e acabasse não conseguindo resfriar tudo, e o que ficasse sem resfriar acabasse se projetando, saindo e acontecesse ali uma erupção. O próprio ato de tentar resfriar esse magma poderia causar essa erupção vulcânica. Então as ideias elas foram sendo ali desenvolvidas ao longo do tempo, só que depois eles perceberam que vigiar ainda assim é o melhor jeito, e através do Yellowstone e outros também, outros grandes vulcões,
Teve um ali na Itália também que foi bem falado, tem alguns outros também, sem contar os que estão no mar. É incrivelmente lindo de tão assustador, assim, é muito bonita a cena e assustadora ao mesmo tempo, mas existe. Inclusive muitas ilhas também, elas passaram a existir depois que vulcões, né, vulcões que ficam no mar, eles entraram em erupção. Então, a gente vive em uma terra viva que, mais uma vez, está em constante mudança, em constante transformação. Existe aquilo que a terra faz, existe aquilo que o homem faz à terra, que nem sempre é positivo, só que nós temos que lembrar que nós já vivemos até mesmo em uma era glacial. Então, diversas coisas aconteceram com a Terra ao longo do desenvolvimento dela, e não é agora que isso vai parar, só que também não acontece de uma hora para outra, a menos que a gente já esteja no tempo das coisas começarem a acontecer, porque de tempos em tempos coisas acontecem. Também não é o tipo de evento que dá para você pensar assim, não, de repente, rapidinho aqui a gente consegue resolver a situação. Não, a gente está falando de um lugar que pega 3 estados e que não vai ser fácil evacuar todas essas pessoas e tampouco as pessoas que estão ao redor e que pode ter impactos no planeta aí, a ponto até mesmo de fazer um resfriamento na Terra e sabe-se lá de quantos graus. Enquanto tem cientistas aí da NASA colocando, né, publicando artigos aí dizendo que daqui 50 anos, por exemplo, olha como as notícias, elas realmente não dão ânimo, né? Dizendo, por exemplo, que daqui 50 anos o Brasil, ele não vai ter condições de vida, nós vamos estar aqui vivendo a base aqui de 60 graus, chegando a quase uma sensação térmica de 70 graus, que seria incompatível com a vida. E é muita coisa, se a gente parar para pensar, realmente você desiste, joga mesmo a toalha. E eu não vou conseguir de jeito nenhum dizer onde eu ouvi isso, mas os seres humanos, eles são altamente qualificados em não morrer. Então assim, não tem jeito, né? Vai acontecer de ter 70 graus, o ser humano vai se adaptar. Vai acontecer alguma coisa, o ser humano vai se adaptar. E mesmo que aconteça o vulcão, e mesmo que não adianta. Tem alguma chance? A chance ela acaba sendo ali adaptada e o ser humano ele consegue se adaptar. Então são muitas as coisas que vão acontecendo, mudanças aconteceram, acho que por toda a história da Terra. É terra que congela e é ser humano, né, se deslocando aí pelo mundo todo e indo de continente para continente enquanto tudo congela. Depois tem o degelo, o que acontece? Ninguém mais consegue sair do lugar. Então agora vamos começar a formar aqui grupos e assim foi a história do planeta Terra, que a gente só sabe até um pedaço, né? São coisas também que as pessoas imaginam, vão descobrindo, porque lá não tinha ninguém, não tinha como fazer foto, não tinha como fazer uma anotação, um livro, não tinha muita coisa, mas é o que a ciência conta, é o que a ciência diz, então a gente, sei lá, tem que acreditar nela, mas que é sempre bom acreditar prestando atenção nas notícias, eu acho que é sempre interessante, né? Quando sai essa energia, né? Quando sai esse gás, que ele já estava quente, então ele conseguiu se projetar bem alto, como a gente pôde ver aí nas imagens, o que pode ter acontecido também é ter ajudado a tirar um pouco da pressão, né? A pressão que fica ali, o magma e outros, né? Outros gases ali que não conseguem sair. Então, quando ele encontra um lugar que ele consegue sair, ele acaba tendo aí, primeiro, esse efeito que parece, né, ser um efeito quase explosivo, mas não é. Ele acaba saindo e mais ali pode sair, fazendo assim com que essa zona de estresse, né, a coisa se acalme, a coisa fique tranquila, já não tenha tanta pressão lá embaixo. E o que parecia ser o sinal de que algo, né, muito sério, de que algo muito preocupante poderia acontecer, pode ter sido, na verdade, só um alívio para que nada ali acontecesse. Estamos falando do vulcão de Yellowstone entrar em erupção? Não, mas de repente esses pequenos pontos, esses pontos menores que podem entrar em erupção, pode ter diminuído a pressão também nesses lugares e tem outros efeitos ali, efeito de gás. Então tem o tempo todo as pessoas estão monitorando temperatura, estão monitorando o gás, para que nada passe. E também os funcionários do parque fazem isso, tá? Então não é só o que os cientistas acabam presenciando ou tomando conta, aparece lá no computador deles. Não. O pessoal que trabalha no parque também está o tempo todo vigiando. Os funcionários do parque conhecem bastante o parque, então uma coisinha diferente eles acabam reportando ali para os superiores dele, o pessoal que toma conta mesmo dessa parte,
olha, o gás está um pouco mais denso. Se acontecesse, também estivesse prestes a acontecer uma erupção, eles explicam que teria assim, né, o solo acabaria se elevando. Eu li em alguns artigos que isso estaria acontecendo, poderia ter alguma elevação, mas que não era nada significativo. Então, também a gente não pode pensar que uma coisa dessa estivesse aí prestes a acontecer e as pessoas responsáveis elas ficariam quietas, não falariam nada. Não acredito, sinceramente. Eu acho que talvez se fosse em outro país, eu até acreditaria. Mas se tratando dos Estados Unidos, acho um pouco difícil. Impossível? Não. Como eu sempre digo, não é para acontecer, nunca aconteceu, até o dia que acontece. Mas parece que Yellowstone está muito bem ali monitorado e parece que é ponto pacífico entre os cientistas, pelo menos os cientistas sérios, que o que aconteceu ali não tem nada a ver com eventos ali envolvendo o vulcão, e sim, foi mais ali um escape de gás que estava ali tentando sair de alguma forma e encontrou uma forma de sair, gente. Não adianta. Resumindo, Yellowstone apenas deu um punzinho. E também tem coisas que preocupam até um pouco mais ali o pessoal nos Estados Unidos e o próprio Yellowstone, que é uma coisa chamada a falha de San Andreas. Sim, a falha de San Andreas é uma preocupação, mas é uma preocupação grande. A falha, ela é uma falha que preocupa, e também já tiveram filmes mostrando o que poderia acontecer caso, né, tivesse ali alguns eventos acontecendo ali próximo a essa falha de San Andreas, que é gigantesca. Isso também são coisas pra gente parar, pensar que de repente você tá pensando em Yellowstone e o pessoal tá mais preocupado ali com a falha de San Andreas, que já tá preocupando há um bom tempo. E vamos e convenhamos, é uma fenda e tanto. Então, se você não conhece a falha de San Andreas e você quiser que eu faça um vídeo sobre a falha de San Andreas, coloca aqui nos comentários que eu vou contar assim, do meu jeito. Eu trago para vocês aí um vídeo falando sobre a falha de San Andreas, ou se vocês quiserem qualquer outro tema, coloquem aqui sugestões, ou me mandem no direct, me marquem em alguma postagem que vocês acharam interessante e gostariam que eu trouxesse o tema para vocês, que eu vou ter todo o prazer em trazer. Assim como eu tive em trazer esse vídeo, porque sinceramente quando eu vi essa cena eu fiquei com bastante medo. Eu duvido que se aparecesse um fantasma, aqueles turistas eles iam tomar o susto que eles tomaram quando essas pedras, esse vapor e tudo aquilo aconteceu assim, ó, na frente deles. Eu tenho certeza que a galera ali, olha, ficou numa situação assim quase que imóvel. Eu ficaria imóvel. Vamos observar aí os próximos meses, as próximas semanas, e vamos ver também se a coisa é desse jeito mesmo ou se o pessoal só tá deixando todo mundo aí quietinho. Vamos ver. Esse é o tipo de coisa que não se esconde, não é mesmo? Eu vou ficando por aqui, o vídeo fica por aqui. Eu desejo a todos vocês um excelente final de semana. Super beijo e até o próximo vídeo.